És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Eu quero estar perto de ti, Senhor,
do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Santo,
Olá, amados, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem, espero que os irmãos estejam aí firmes nas promessas do Senhor, né? Queridos, essa semana, na quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre Moisés, né? E eu não sei se para você, mas para minha vida foi de grande bênção, de enorme bênção, né? É interessante como Deus fala com cada um de nós de forma gostosa, de forma profunda na palavra do Senhor. Mas eu confesso que o que me entristece mesmo é ver que a gente faz um trabalho com tanto amor, com tanto carinho, para que você aprenda mais da palavra do Senhor, né? Para que você não fique assim longe da palavra do Senhor. E eu confesso que me deixa muito triste ao ver que poucos irmãos têm se esforçado em assistir a palavra do Senhor, aquilo que a gente faz. Isso realmente me entristece bastante, né? Então eu te peço para você que você se esforce, meu irmão. Se esforce, né? O objetivo de trazer, de fazer, de gravar esse vídeo é para que você cresça, para que você que não está vindo na igreja, que você está tendo dificuldades para vir, ou até mesmo receios de estar na casa do Senhor, enfim, por causa desse problema da pandemia, para que você aprenda e cresça, né? Mas é importante que você assista, né? Que você esteja aí, assistindo, né? Assistindo, esteja aí, enfim, né? Crescendo um pouco mais em Cristo Jesus. Mas amém. Essa noite eu queria falar com você sobre um outro homem de Deus. Um outro homem de Deus que nos deixa um legado muito importante, né? Eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vá lá para Hebreus 11. E eu vou estar orando. Baixa a tua cabeça, se você já achou, baixa a tua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez estarmos diante de Ti, ó Deus, aprendendo mais da Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força, tem nos dado coragem, ó Deus, para continuar gravando, para continuar transmitindo o Seu querer para o povo de Deus, Pai. Deus, abra nossa mente e coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que estejamos prontos para ouvir, que estejamos prontos para, enfim, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá, Hebreus 11, vamos aí a partir do versículo 32. Olha só o que a palavra do Senhor diz. A partir do versículo 32, né? Hebreus 11, 32. Olha que interessante. O autor de Hebreus diz o seguinte, olha só o que ele diz. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideon e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas. Olha só o que ele diz no 32, que interessante. Ele fala assim, o que mais que eu vou falar? Vai faltar-me tempo contando as histórias, né? De Gideon, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Enfim, olha o 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha que tremendo isso! Irmãos, veja bem, eu quero lembrar um pouquinho do passado. É interessante que quando nós falamos em passados, histórias vêm à nossa mente. E eu quero que você
se lembre da tua vida, se lembre do teu passado. Quando falamos de passado, histórias vêm à nossa mente, agora mesmo estão passando algumas aqui pela minha mente, pelo meu coração. E o fato de relembrar o passado nos traz momentos de alegria, momentos de grande alegria de algumas coisas que aconteceram, mas também de tristezas. Eu confesso aos irmãos que, se eu subir em um altar para um testemunhos, não tenho muitas coisas que ressaltam uma transformação de vida evidente, impactante. Não tenho assim, né? Exceto por um gênio terrível e uma vida com poucos recursos, meu pai era um marceneiro, eu não teria assim muitas coisas a contar. Já que eu nunca usei drogas, nunca fumei, nunca bebi assim de cair, de causar escândalos, problemas para minha família, enfim. Taquei pedra na vidraça do vizinho, isso eu fiz. Nunca chutei lixo. Sabe, chutar o lixo dos outros. Nunca me envolvi com pessoas não confiáveis. Nunca tive, assim, uma vida desregrada, uma vida sem regras. Não tenho, assim, um testemunho para dar, sempre disse isso, né? Mas muitos dos que me ouvem, muitas pessoas, enfim, passaram por lutas difíceis. Lutas dificílimas em determinadas áreas. Muitos tiveram um passado difícil, até mesmo vergonhoso. Alguns, até os dias de hoje, trazem sequelas, feridas difíceis de fechar. Hoje eu quero falar de um personagem bíblico que sofreu traumas, lutas difíceis, tinha tudo para ser o cara mais errado do mundo. Seu nome, Jefité. Jefité. Que, graças à graça de Deus, mediante a fé, superou os traumas do seu passado difícil, vergonhoso, e tornou-se um homem de Deus, como nós vimos aí no texto que acabamos de ler. O autor de Hebreus diz que faltaria-lhe tempo para contar essas histórias sobre esses grandes homens de Deus. E através da experiência desses homens de Deus, através da experiência de Jefité, nós aprendemos muita coisa. Muitas coisas. E a primeira coisa que eu queria aprender com os irmãos a respeito de Jefité é que o homem de Deus, ele não depende da sua herança familiar. Amados, o homem de Deus, aquele homem que é um homem de Deus, um servo do Senhor, ele não depende da sua herança familiar. Para Deus, irmãos, não importa de onde você veio, importa sim para onde você vai. Isso é importante para o Senhor. Olha Juízes 11:1. Jefté, o gileanita, era um guerreiro valente, porém a sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. Interessante é que algumas pessoas nascem em uma família... Perdão. É interessante que algumas pessoas nascem em uma família boa, em uma família abençoada. Tem pessoas que já nascem herdando um bom nome, herdando amor, atenção, bens materiais, mas Jefité nasceu. E como diz um amigo meu, nasceu no prejuízo. Jefité nasceu no prejuízo.
Nasceu herdando um legado ruim, uma herança ruim, vergonhosa. A Bíblia relata que a sua mãe era uma prostituta. Relata também que foi expulso da sua própria casa. Relata também que ele foi rejeitado por seus irmãos. Olha aí Juízes 11:2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté foi expulso de sua própria casa, foi rejeitado pelos irmãos e o pior, seu pai não o defendeu. Quando houve a rejeição, quando houve a expulsão, seu pai não o defendeu. Um homem que carregava estigmas de rejeição. Mas Deus que é rico em graça, misericórdia, o acolheu. Deus o acolheu. Deus o chamou. Deus o capacitou. Deus o usou de forma maravilhosa. Às vezes nós achamos que pelo nosso passado Deus não irá nos perdoar, Deus não irá nos usar. Sim. Muitas vezes achamos isso, e eu na minha caminhada cristã, durante meus mais de 30 anos de servo do Senhor, aconselhando pessoas, nossa, irmãos, como encontrei pessoas assim? Como encontrei pessoas achando que pelo passado Deus não iria usá-lo, Deus não iria perdoá-lo, enfim. Como encontrei pessoas com vergonha do seu passado. Mas Deus, amados, Deus é cheio da graça. E na graça de Deus há esperança, há restauração, até para o filho de uma prostituta. É isso que precisamos colocar em mente. Para Deus não importa de onde você veio. Para Deus importa sim para onde você vai. E é interessante que aqueles que se aproximam do homem de Deus nem sempre são os melhores, nem sempre são as pessoas melhores. Nós sempre pensamos em trabalhar com pessoas certinhas, bonitinhas, limpinhas, arrumadinhas, mas nem sempre é assim. Preste atenção no que aconteceu com Jefté. Depois de expulso ali da sua casa pelos seus irmãos, depois que seu pai não o defendeu, enfim, que se calou diante de tudo aquilo que acontecia, a Bíblia relata em Juízes 11:3 que então Jefté ele fugiu de diante de seus irmãos. Ele foi rejeitado pela família. E a Bíblia relata então que ele foge diante de seus irmãos. Olha aí 11:3. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. Preste atenção. E homens levianos, homens vadios, se juntaram a Jefté e saíam com ele e andavam com ele. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqueles que se aproximam do homem de Deus nem sempre são os melhores. Depois de expulso, olha quem que começa a andar com Jefté não eram pessoas bonitinhas, limpinhas, mas eram vadios. Eram pessoas sem nome, sem estirpe, eram pessoas que estavam aí pelos becos, pelas ruas, largados. O mesmo aconteceu com Davi. Davi, quando
se refugiou na caverna de Adulão, a Bíblia diz que juntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou um líder deles. 1 Samuel 22:2. Amado, sempre que Deus levanta um líder e começa a trabalhar através dele, pessoas boas e ruins costumam se aproximar. A partir do momento que o Senhor começa a trabalhar na vida do homem de Deus, do líder, quando Deus levanta um líder, pessoas começam a se aproximar dele, pessoas boas, pessoas ruins, e cabe a ele, ao homem de Deus, ensinar-lhes o caminho do Senhor, a orientar dentro dos caminhos do Senhor. Mas, pastor, ensinar o quê? Orientar o quê? Palavra, meu querido. Orientar a palavra. E é interessante que lá em Gálatas 5:23, um texto que eu gosto muito, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Mas ensinar o que para essas pessoas que se aproximam, essas pessoas que se achegam? Palavra. O caráter. É isso que nós temos que ensinar. Amados, à medida que pessoas se aproximam, à medida que pessoas se achegam a nós, nós temos que orientá-los na palavra do Senhor. Isso é caráter. Transformar caráter através da palavra. A Bíblia nos ensina, nos diz, através da vida de Jefité, que o homem de Deus não depende da sua herança familiar. Nos ensina que aqueles que se aproximam de um homem de Deus, do homem de Deus, nem sempre são os melhores. E a Bíblia também nos ensina que o homem de Deus, ele não briga por cargos de liderança. Olha só, Juízes capítulo 4. Juízes 11, a partir do versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão passando dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, disseram os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Amados, o homem de Deus, ele não briga por cargo de liderança. E eu fico triste com o que vejo em determinadas igrejas, como me entristece determinadas coisas que eu já vi nesses 33 anos de evangelho. Homens e mulheres brigando, disputando cargos, incentivado por pseudos homens de Deus, que incentivam dentro das igrejas a disputa, a briga, a luta. Homens e mulheres brigando, disputando por cargos. Eu não vejo-os disputando, lutando, brigando para ir às ruas para pregar o evangelho, mas eu os vejo lutando por cargos dentro da igreja. É triste quando olhamos para dentro de determinadas igrejas e vemos pastores distribuindo cargos, dão mais atenção à distribuição de cargos do que ao ensino da palavra. É triste ver lutas por mais seguidores dentro das células,
células lutando para ver quem que é a maior, quem que é a melhor, para ser o quê? Para ser bem vista pela liderança da igreja, para que o pastor diga nas reuniões, olha a célula do João, do Manuel, do Joaquim, enfim. É triste ver pessoas se segurando em cargos, ou até mesmo ofendendo, magoando outras pessoas, para exercer liderança dentro das igrejas. Amados, entenda que o homem de Deus ele não precisa brigar, o homem de Deus não precisa ir à luta por cargos, o homem de Deus não precisa fazer politicagem para chegar à liderança, não precisa ficar puxando sardinha para pastor, para líder nenhum. Na hora certa, o próprio Deus o estabelecerá, o próprio Deus o colocará no seu devido lugar. Quantos pastores usam a distribuição de cargos com o objetivo de segurar pessoas dentro da igreja? A liderança de 20, 30 pessoas, para que isso? Amados, precisamos entender, compreender que na hora certa, o próprio Deus vai nos colocar no devido lugar. E esse homem de Deus, que Deus vai colocá-lo no devido lugar, ele será bênção, porque ele foi colocado ali por Deus e não por homens. Porque foi Deus que o escolheu e não homens. Jefité. Os líderes que o escorraçaram, que o colocaram para correr da sua casa, reconhecem a sua liderança, reconhecem a sua valentia e vão lá até Tobi para buscá-lo. Amados, outra coisa que Jefité nos ensina é que o homem de Deus, ele é revelado no dia da adversidade. Na prosperidade, o povo de Gileade não tinha tempo para Jefité, acabamos de ver. Ora, então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Versículo 3, também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram a Jefité e saíram com ele. Amados, o homem de Deus, aquele servo do Senhor, aquele verdadeiro homem de Deus, ele é revelado no dia da adversidade. Na prosperidade, o povo de Gileade não tinha tempo e botou Jefté para correr. Agora, o problema chegou. Agora a adversidade bate as portas. Olhem só, quando chegaram os amonitas, quando chegou o problema, quando chegou a guerra, quando chegou o medo, o que eles fazem? Correram para Tobi para pedir ajuda de Jefté. Aqueles homens que tinham o colocado para correr se submeteram-se à sua liderança. Só você ler do 4 ao 11. Versículo 8 diz assim, venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Amados, você tem sido desprezado? Pessoas têm te desprezado, têm te humilhado, têm te
escorraçado. O que nós precisamos fazer é orar por eles. É orar, é interceder por essas pessoas para que despertem. Mas ore e deixe-os saber que o dia em que eles precisarem, você estará lá para ajudá-los no que for possível. Entenda que Deus abre corações no dia da adversidade. Jefté, que o salmista diz que, junto com grandes homens de Deus, ele não teria tempo para contar as histórias. Jefté nos ensina que o homem de Deus, ele não depende da sua herança familiar. Não importa de onde ele vem, importa sim para onde ele vai. É isso que o Senhor quer saber. O homem de Deus, aqueles que se aproximam do homem de Deus nem sempre são os melhores. Mas em torno do homem de Deus se reúnem pessoas que querem aprender. O homem de Deus, ele não briga por cargos de liderança. Não. No dia certo, o Senhor o revelará. O homem de Deus é revelado no dia da sua adversidade, no dia da adversidade. O homem de Deus, ele estuda a palavra de Deus. Amados, veja bem, quando os amonitas vêm sobre Israel, é uma luta por terras. Se você tiver aí um tempinho, leia lá Juízes a partir do versículo 12 até o versículo 27. Você vai ver que Jefté, ele explica, assim com uma facilidade incrível, como é que foi a posse da terra. Ele explica com uma facilidade, com um conhecimento, como é que se deu a posse da terra. Publicamente, Jefté fala como Deus agiu com poder em favor do seu povo no passado. Jefté explica tudo o que aconteceu para que hoje eles estivessem naquela terra. E por esse conhecimento que ele tem, ele encoraja a si mesmo e ao povo de Deus. E ao fazer isso, ao contar sobre a posse da terra, ele revela que era um estudante das Escrituras. Preste atenção, se você quer ser usado por Deus, dedique-se ao estudo da palavra. Veja o quanto ela é importante na sua vida. Josué 1:8. Uma parte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho. Se você quer ser usado por Deus, irmão, joga essa preguiça fora. Arranque essa preguiça que fica aí, fazendo com que você não tenha coragem de abrir a Bíblia, de fazer um estudo sistemático da palavra. Se você quer ser usado por Deus, irmão, abra a Bíblia. Não só no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Manda embora essa preguiça que está aí dentro da sua mente, do seu coração, que te impede de você aprender através dos vídeos que colocamos, que te impede de você ir para a igreja, que te impede de você ir aos discipulados. Jogue fora essa preguiça, dedique-se ao estudo da palavra. Jefté também nos ensina, eu vou dar uma puxada agora,
que o tempo está passando. Jefité também nos ensina que o segredo da vitória está na presença de Deus. Jefité nos ensina que o segredo da vitória está na presença de Deus. Em Juízes, capítulo 11, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Veja bem, o homem de Deus, o segredo da vitória do homem de Deus, o segredo da alegria do homem de Deus, da vontade de trabalhar, de meditar nas Escrituras, de transmitir aquilo que Deus fala para os outros, está na presença de Deus. Você quer ser um vitorioso na leitura da palavra? Quer ser um vitorioso nas suas orações? Quer ser um vitorioso ao caminhar por aí e pregar o Evangelho, anunciar Cristo? O segredo é a presença de Deus. Então o Espírito do Senhor, os amonitas querem guerra? O Espírito do Senhor se apossou de Jefité. O Espírito Santo de Deus se apossou da vida de Jefité. E este homem, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai para a guerra contra os amonitas. Ele tenta explicar que a conquista da terra que os amonitas queriam, ele tenta explicar que foi uma posse legal, correta, mas eles não entenderam. Eles queriam guerra. Então o Espírito do Senhor se apossa daquele homem, o Espírito Santo de Deus se apossa daquele homem, e aquele homem vai para a luta, vai para a conquista, vai para a vitória. Tá me entendendo? Aquele homem, ele capacitado e fortalecido pela presença do Espírito de Deus, ele enfrenta o inimigo. E os versos 32 e 33 declaram que Deus entrega os amonitas nas suas mãos. Jefité, um guerreiro valente, mas o segredo da sua vitória estava na presença de Deus. Jefité nos ensina que o homem de Deus não depende da sua herança familiar. Não importa de onde veio, para o Senhor importa sim para onde ele vai. Aqueles que se aproximam do homem de Deus nem sempre são os melhores. As pessoas que se aproximam do homem de Deus nem sempre são bonzinhos, mas virá todo tipo de gente. E cabe ao homem de Deus orientá-los na palavra, para que o caráter dessas pessoas sejam transformados no poder do Espírito Santo. O homem de Deus, ele não fica aí brigando por cargos como vemos por aí. O homem de Deus não tem necessidade disso, porque o homem de Deus é revelado no dia da adversidade. No dia da adversidade vão procurá-lo. O homem de Deus, ele estuda a palavra de Deus. Ele permite que o seu caráter, que a sua vida seja transformada pela palavra do Senhor. O segredo da vitória do homem de Deus está na presença de Deus através do seu Santo Espírito. Agora, o homem de Deus, ele não é perfeito. O homem de Deus não é perfeito. Em Juízes capítulo 11, que estamos lendo, versículos do 30 ao 31, a palavra do Senhor diz que Jefité,
fez este voto ao Senhor: olha, Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. O homem de Deus não é perfeito. Amados, Jefité acertou várias vezes, mas desta vez ele errou, e errou feio. Ele fez um voto solene, um voto sério, um voto precipitado e pecaminoso. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31. Diz assim: assim não farás ao Senhor teu Deus. Olha, assim você não vai fazer para o Senhor teu Deus. Não faça isso para o Senhor teu Deus. É isso que está dizendo. Porque tudo o que é abominável ao Senhor é que Ele odeia. Fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Aqui, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, o Senhor está condenando, o Senhor está abominando o holocausto. E Jefité faz um voto sério, precipitado e pecaminoso. Ele diz que se o Senhor entregar os amonitas em suas mãos, aquele que sair primeiro, quando ele voltar da guerra com a vitória, que sair primeiro pela porta da sua casa, esse ele vai oferecer em holocausto ao Senhor. Ele se esqueceu que Deus abomina holocaustos. E quem que sai na porta, correndo para abraçar o vitorioso Jefité? Sua filha. O homem de Deus não é perfeito. E pelo que a Bíblia diz, pelo que a Bíblia relata, eu entendo que a menina foi oferecida em holocausto ao Senhor. A lição principal: não existe líder espiritual humano perfeito. Jefité, homem bom, abençoado, reunia pessoas à sua volta, conhecedor da palavra, tinha vida com Deus, presença do Espírito Santo. Errou. Exija perfeição de você mesmo e você vai acabar frustrado. Exija a perfeição dos outros e você acabará decepcionado. O que nós precisamos fazer é olhar para Jesus. Olhe para Ele. Porque se olharmos para Ele, ficaremos maravilhados. Porque nele nós vamos encontrar a perfeição que não encontramos no homem. Nele nós vamos encontrar graça superabundante. Nele vamos encontrar um perdão sincero, puro. Nele vamos encontrar a restauração completa, a sabedoria, a vitória sobre o pecado. Ele, o Senhor, é poderoso para nos libertar do nosso passado difícil e vergonhoso. Ele, Deus, é poderoso para fazermos homens e mulheres de Deus.
A palavra do Senhor diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Meu irmão, para que ficar guardando essas tranqueiras do passado? Para quê? Para Deus não importa o que você fez. Para o Senhor não importa. Se você pediu perdão para o Senhor, está esquecido, acabou. Se está diante de Deus, meu irmão, é vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Deixa tudo isso no passado, onde deveria estar. E vamos olhar para frente, vamos seguir em frente, porque nós temos muita coisa para fazer para Cristo o Senhor. A vinda do Senhor está próxima, temos almas para ganhar. Temos um trabalho a ser feito, uma tarefa para ser executada. E muitas vezes essas coisas do passado, essa falta de perdão do passado, atrapalha o nosso viver. Hoje é dia de ceia, ceia do Senhor, meu irmão. Vamos colocar toda essa tranqueira, toda essa porcariada nas mãos do Senhor e vamos viver. Vamos restaurar relacionamentos. Vamos começar uma vida com Cristo, deixando o passado aonde ele deveria estar, no passado. E vamos viver daqui para frente com o Senhor. Que Deus te dê graça, te fortaleça, para que você possa seguir conforme a palavra dele diz. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Tu és grande, tremendo, maravilhoso. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração duro, que muitas vezes não perdoa, que insiste em nos lembrar de um passado difícil e muitas vezes vergonhoso. A palavra diz, e eu quero repetir, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus os abençoe e vamos para a ceia do Senhor. Ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração, vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que Jesus carregou o fardo pesado, Jesus já levou o fardo pesado, Jesus já deixou.
subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. Oh, a cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Oh, eu te sigo, eu me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego. Eu te sigo, eu me nego. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Ok? Amém, amados. Vamos para a ceia do Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Antes de iniciarmos a ceia, baixa a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por estarmos celebrando a ceia do Senhor, Pai. Por estarmos, ó Deus, relembrando aqueles momentos difíceis que Jesus Cristo passou para que hoje pudéssemos ter vida. Obrigado, Pai. Obrigado por termos esse privilégio que nós temos de cearmos. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, é interessante. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo está dando uma dura na igreja de Coríntios. Né? Ele está aqui nesse texto, ele orienta como deve ser feito a ceia do Senhor. E ele começa esse texto de ceia, ele começa chamando a atenção daquela igreja. Ele diz assim: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. E diz mais: antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. Ele começa a chamar a atenção daquela igreja. Por quê? Porque no momento de ceia não havia respeito, não havia cuidado, e ele diz mais assim: olha, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, por quando comeis, cada um apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. O apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, da necessidade de ter uma comunhão, de haver respeito, de haver comunhão na hora da ceia do Senhor. E ele diz assim, no versículo 28, olha, antes de
vocês cearem, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Amados, eu não sei como é que está a sua vida, como é que foi esta semana, como é que foi este mês, mas coloque neste momento a sua vida no altar do Senhor. Coloque. E se há alguma coisa que você deve confessar, o exame é pessoal, o exame é seu. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Baixe a sua cabeça e examine-se a si mesmo. Se há algum pecado para ser confessado, faça isso agora, em nome de Jesus Cristo, antes de cear. Se há necessidade de consertar com alguém, essa pessoa está aí próximo de você, faça esse conserto. Faça esse conserto. Se a pessoa não está aí, coloque no coração de estar se consertando, de estar se acertando, e tome a ceia do Senhor. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor aquilo que o Senhor está colocando no teu coração como sendo errado, como sendo pecado, como sendo erro. Não resista. Se Deus está colocando, é porque é. E lance isso agora diante do Senhor. Coloque diante de Deus. Peça perdão pelos pecados. Diga ao Senhor que você o ama e agradeça pelo perdão dos pecados. Obrigado, Jesus. Obrigado pela morte de cruz, pelo sacrifício, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, para que hoje tivéssemos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Obrigado. Obrigado por tudo, Jesus, o que o Senhor fez nas nossas vidas. A transformação que o Senhor está fazendo no meu peito, na minha vida, no meu viver. Obrigado pelo perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então continuemos a ceia do Senhor. Já preparou a sua mesa? Já preparou o pão? Já preparou o suco de uva? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? A palavra do Senhor diz assim aí no versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue o seu pão. Aí com você, em memória do Senhor, comamos o pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que nós comemos esse pão, que nós bebemos esse cálice, nós dizemos que nós cremos na ressurreição do Senhor, aleluia. E nós cremos que Ele voltará para buscar o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, que morreu morte de cruz, bebamos o cálice.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós podemos fazer parte da tua mesa, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer parte da sua mesa. Aleluia, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor diz que depois de cear, aqueles homens saíram felizes, saíram alegres, cantando e louvando ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor? Então, amém.